Filipenses 1:9. Glória a Deus. Irmãos, eu vou baixar um pouco esse vento aí, que é barulho demais. Detesto barulho, irmão. Os meninos me incomodam menos que isso aí. Não que os meninos me incomodem de jeito nenhum. Caio, nós vamos ouvir a palavra agora. Tá bom, Sofia? Beleza? Querem sentar aqui na frente de novo? Pode vir, pode ficar aqui na frente. Fica do lado aqui do Marcelo, do lado da tia Renata, você, a Sofia, pode ser do lado. Hã? Não, ele falou que quer. Ele falou que quer, ué. Pode vir, Sofia. Pode vir, Sofia. Então vem, Caio. Vem que aí é bom que você presta. Tá bom. Eu acho que ele quer. Bom, segue aí, irmãos. Filipenses 1:9. Abriu a sua espada. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, verso 9. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus. Repete comigo. Para a glória do louvor de Deus. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te bendizemos. Agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós sabemos que há uma condição natural de crescimento. Pai, se nós temos filhos naturais e com pouca coisa que nós fazemos por eles de alimentação, eles crescem. Isso é algo imperativo à nossa vida cristã também, de crescer. Pai, que nós como filhos de Deus cresçamos, que nós possamos a cada dia avançar. Pai, em nome de Jesus, seja o teu Espírito Santo sobre essa palavra ser ministrada. Abre os ouvidos, abre o coração, que sejamos terra fértil para ouvir a tua palavra. Pai, que a tua graça e o teu favor seja sobre os nossos ouvidos. Pai, que a misericórdia do Senhor me alcance, para que eu seja fiel a tudo aquilo que o Senhor quer dizer essa noite. Pai, não deixe eu atrapalhar a obra do Espírito Santo. Pai, não permita que eu atrapalhe a obra do teu Espírito Santo. Pai, seja o Senhor, seja a tua graça, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Me permita falar um tiquinho, né? Nós estamos com várias pessoas que chegaram de viagem. Nós temos pessoas vindo de viagem. Eu tenho familiares vindo do litoral capixaba, tenho familiares vindo de Portugal, e é natural nosso a gente preocupar. Irmão, está caindo avião todo dia. Quase toda semana está caindo um avião, irmãos. E eu preocupo, irmãos. Eu preocupo com as pessoas que eu amo. E nós temos queridos nossos ainda ausentes, né? E a gente precisa orar por cada um deles. Louva a Deus quando eu tenho a notícia, já chegou, está em casa. Isso é bom. Aleluia. Queridos, somado às preocupações, o início do ano ele traz muitas decisões. Muitas coisas que nós não resolvemos ou não conseguimos resolver dentro de 2024. A gente precisa resolver como ministério infantil tem demanda, ministério do louvor tem demanda, escola bíblica tem demanda. São vários assuntos que a gente quer organizar. Então talvez a gente pareça até que diminui o ritmo para a igreja, mas para a liderança está muito mais acelerado. São várias decisões a ser tomadas e preocupação.
Então eu confesso para vocês, essa semana passada, né, quarta, quinta, sexta, e eu estava de férias do meu trabalho, voltei sexta-feira, mas foi puxado, irmão. Uma das coisas que pesou também foi voltar, né? Queria continuar de férias, irmão, mas não tem jeito. Férias acabam. Então foi um desafio e o Senhor dá vitória, irmãos. O Senhor traz resposta, o Senhor traz direção. Tivemos uma reunião quarta-feira com louvor, foi bênção. Tive outras reuniões também ao longo da semana com algumas pessoas, chaves importantes do ministério, foi bênção. Tivemos uma reunião hoje, irmão, foi bênção. Pastor, o que isso tem a ver? Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus operou na minha vida. Deus traz direção, Deus traz paz. E é gostoso a gente poder falar assim, Senhor, muito obrigado, porque em todas as coisas o Senhor nos faz mais que vencedores. E o Senhor está cuidando da sua obra, porque não é sobre eu, é sobre nós, é sobre o reino. Amém? E queridos, a gente precisa entender que a gente não é tão grande, tão capaz, tão inteligente, que não seja totalmente dependente do Espírito Santo, do Senhor. E a gente precisa crescer. E eu vinha com esse texto, remoendo ele igual vaca. Quem sabe o que é ruminar? Levanta a mão. Ah, vocês estão ficando bom. Acredito que alguns aprenderam comigo. A gente precisa alimentar. E como a vaca, trazer à boca de novo o que a gente comeu. E mastigar mais um pouco. A vaca faz isso. Ela sai, come de tudo que ela vê, joga para dentro do estômago. Depois ela volta. Engole de novo. Pode olhar isso no pasto. Isso é um processo de ruminar. A Bíblia vai nos dizer, eu preciso trazer de volta à memória o que me dá esperança. Ou aquilo que já entrou, que já me acessou, precisa voltar para fazer sentido. E eu não sabia nem que a gente ia cantar essa música. E me tocou forte, irmãos. Nosso Deus é Deus do impossível. Nosso Deus é Deus do impossível. E eu creio nesse Deus. Amém? Voltando para o texto, eu quero respeitar aquilo que o Espírito Santo tem conduzido. Também faço essa oração. O apóstolo Paulo fazendo oração. Para quem? Para a igreja. Estou lá no mesmo texto, no verso 9. Se quiser deixar aí projetado, pode. Que o amor de vocês aumentem mais e mais. Presta atenção no texto. Não é sobre o amor aumentar, mas é aumentar mais e mais. Isso muda. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Evangelho é novidade de vida, é crescimento. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam crescer no amor mais e mais. Nós precisamos crescer no amor mais e mais. É preciso crescer no amor mais e mais. Mas não é só ser um apaixonado, não é só ser aquele que fala que ama. É algo maior. Olha o que o texto diz. Em conhecimento e em toda percepção. Então, o amor que em tese é um sentimento, na realidade o amor é uma pessoa, Deus é amor. Então esse amor que eu preciso crescer, ele precisa fazer muito sentido. Eu preciso conhecer do amor para perceber tudo à nossa volta. A gente leva as maiores surpresas quando a gente não espera. Quando eu e a Renata perdemos a primeira gravidez, foi muito choro, muita tristeza, o chão sumiu. Éramos para ter o Rodrigo hoje com 22 anos. Uma coisa que a gente não explicava. Eu vou ser bem breve para me não render esse assunto, porque eu quero voltar ao texto.
E aí você passa 2 anos de treva, de choro, de angústia. Vem o Vitor, nasce o Vitor. O que é natural do ser humano? Agora está tudo tranquilo. Briguei 2 anos com Deus e Deus trouxe a resposta. Minha casa agora está em paz. Minha esposa não chora mais, eu não choro mais. Está tudo bem. Mas tudo passa por movimentos. A minha esposa, uma mulher acostumada a trabalhar fora, compensa que não, feliz de ter o Vitor, muito claro, mas uma mudança de vida. Compensa que não, eu chego em casa, tudo bem, casa toda arrumada, o Vitor tudo bem. Eu olho para ela, uma crise de choro. O que aconteceu? Eu estou passando o meu dia, o dia inteiro, com alguém que eu converso e não conversa comigo. Você trabalha, vai para a faculdade, chega, às vezes eu já estou dormindo, passa a semana, é tanta coisa. E eu estou me sentindo sozinha. Irmãos, quantas histórias as nossas famílias passam. E a gente acha que está tudo bem. E não está tudo bem. Não é porque veio uma vitória que a gente baixa a guarda, que a gente descansa. Irmãos, todo dia a gente tem que estar firme com o Senhor. Irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser muito bem entendida, compreendida, e precisa ter uma percepção física e espiritual. É necessário. Moriá se move numa palavra lá em Abraão de sacrificar o Isaac. Por isso que chamamos Moriá. Estamos naquele contexto. Houve uma palavra de Deus para que fosse sacrificado Isaac. Abraão pega o seu filho, seu único filho, vai lá e sacrifica o Isaac. O que aconteceu? Abraão fez tudo corretamente. Sobe, prepara tudo, lenha, cutelo, fogo, tudo. Quando ele chega lá no monte, ele mata o menino. Por quê? Deus proveu. Antes de Deus prover, Deus falou com ele. Se nós não estivermos atentos àquilo que Deus quer dizer, àquilo que Deus quer falar, não tiver bom entendimento, não é sobre entender uma primeira palavra, mas é sobre se mover em Deus. A gente precisa continuar na palavra de Deus. Não é porque Deus mandou matar que era para matar. Sobe e mata. Opa, agora não mata mais não. Eu já vi, eu já sondei o seu coração. Irmãos, a gente tem que estar percebendo o ambiente espiritual. Deus é Deus nessa casa. Domingo passado eu liberei uma palavra aqui, irmãos. Nós já somos abençoados. A palavra te garante isso. Nós não podemos sair desse lugar. Agora nós precisamos crescer neste lugar. É necessário um crescimento. Não qualquer crescimento. Por condição natural, nossos filhos vão crescer. Mas numa condição espiritual, nós temos que ser responsáveis com aquilo que nós fazemos. Amém? Continua o texto. Eu preciso de um crescimento para quê? Porque o próprio texto continua, verso 10. Para que vocês, vou lá com quem está na mesa ali, o Renan. Verso 10. Para que vocês aprovem. Eu vou tirar aquele A ali com todo respeito à palavra. Para que vocês provem ou experimentem. Mas as outras traduções, eu rabisquei a minha Bíblia. Cadê o Gabriel aí, o Giovanni aí? Ó? Eu rabisquei a minha Bíblia aqui, ó, depois vocês conferem aqui. Ó. Ele fica desesperado, está com Bíblia nova, Bíblia teológica. Eu amo isso, parabéns, é isso aí. Eu quero usar outra palavra ao invés de aprovem. Discernir e escolher. Nós precisamos, para que vocês aprovem, experimentem, para que vocês saibam escolher as coisas excelentes. Irmãos, nós precisamos de discernimento e entendimento, para eu saber que lugar eu fico. Para ficar no lugar que Deus quer que eu fique, e me abençoe, para que flua aquilo que Deus quer fazer. E sejam o quê?
sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, verso 11, cheios do fruto de justiça. Irmãos, a vida espiritual, irmãos, eu falei para você, semana passada foi difícil, mas Deus deu vitória. O que cabe a mim e você como servos de Deus? Fruto. Nós somos chamados a dar fruto. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Falo por causa do barulho da chuva. Qualquer coisa o João dá um ganho para vocês aí. Para a glória e louvor de Deus. Olha que legal. Tudo que Deus vai fazer, Paulo está dizendo, eu oro para vocês, que vocês cresçam em amor, mais e mais, para experimentar algo novo, algo maior, ter entendimento, discernimento daquilo que Ele quer fazer. Mas para que isso? É para você? É para nós? É para nós? Não. Para a glória e louvor dEle. Irmãos, tudo que Deus vai fazer grande na sua vida, na sua família, não é para você. É para a glória dEle, é para louvor dEle, é para exaltação dEle. Tudo que Deus faz é para Ele mesmo. Se você quiser chamar de Deus de narcisista, chame. Porque tudo é dEle e tudo é para Ele. Porém, como a gente recebe todo esse favor e vive tudo isso? Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas chamam alguém disso, daquilo, mas só olha o lado que ela quer ver. Quando eu só quero diminuir alguém, eu trago os adjetivos que eu quero. Mas volta o versículo 10. Acho que está no 9 mesmo. Não, é no 10 mesmo, perdão. Mas sejam sinceros, sejam verdadeiros. O que Deus está fazendo é para Ele, é só para favor dEle? Você foi abençoado ou não? Quem é Deus? Então será que Ele é narcisista? Por querer só para Ele? Estão entendendo, irmãos? Eu trabalhei isso aqui para você entender a palavra narcisista. Ela não estava na programação, mas eu acho que ficou bem claro. Porque muitas das vezes são pessoas que são bênção na nossa vida e a gente não sabe entender, compreender a causa maior. Amém? Ô João, eu vi que você tentou fazer um ganho. Se você achar que não está legal, a gente troca, pega o outro, tá? Se você achar que deve. Mas amém. Então nós precisamos. Todo louvor e exaltação é dEle, é para Ele. Nosso crescimento vem dEle. Para que crescer então? Você não se pergunta não? Se é Ele que vai ser o maior beneficiado, que recompensa nós temos? Qual recompensa? Vamos comigo em 1 Tessalonicenses 3:2. 1 Tessalonicenses 3:12. 12, tá? Verso 12. Aí. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor. É a mesma palavra ou não? Mesma coisa. De uns para com os outros. Opa! Crescer o amor de uns para com os outros. E para com todos. Como também o nosso amor por vocês. Verso 13. A fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade. Para que crescer em amor? Para que o nosso coração mude, entre num outro nível de relacionamento e santidade. Na presença de nosso Deus. Ou seja, eu cresço o amor na presença de quem? De Deus. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vai no 14. Acho que o 14 não é não. Acho que eu paro aí.
Não, pulou. Não tem, né? Não tem. É isso, eu acho que não tinha mesmo. Não está no meu esboço, não, fiquei com medo de ter errado. Queridos, então, de novo, Paulo fala aos Tessalonicenses aquilo que ele já havia falado aos Filipenses. Uma pergunta: essa palavra é só para a igreja da Bíblia? Essa palavra ela é para a igreja. Quem é a igreja aí? Então ela é para nós. É para crescer em amor. É para crescer o amor mais e mais. É para crescer no nível de alcançar entendimento e percepção das coisas. Pastor, mas eu já sou meio velho. E tem conto aí fora que papagaio velho não aprende a falar. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele lá em Apocalipse que ele faz nova todas as coisas. E lá em Gálatas 5,17 fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então eu te pergunto, a qual idade o texto está referindo? Lá de Gálatas 5,17. É só para quem é jovem? Não. Aquele que conheceu a Cristo, tudo se faz novo. Aquele que conhece a Cristo anda em novidade de vida. Anda em novidade de vida. Então eu preciso entender isso. É fundamental algo maior crescer nesse amor. Amém? Ô Renan, vão comigo em Filipenses 4:11. Tem que chover quando o culto acaba para ninguém ir embora, né? Chover na hora do culto é ruim. Filipenses 4:11. Digo isto, quem está dizendo? Apóstolo Paulo. Não porque esteja necessitado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses que aquilo que ele vai dizer não é por uma necessidade pessoal, porque aprendi a viver contente. Eu queria que você repetisse comigo isso. Eu aprendi, agora com mais fé, eu aprendi a viver contente. Essa palavra tem batido em mim, irmãos, sobre viver contente. Eu estava conversando com a minha sobrinha e o meu sobrinho, outro dia, como bom mineiro, e eu estava falando sobre esse lugar de contentamento. Era algo meu, algo para mim, algo que Deus tem me incomodado. Irmãos, se a gente não souber viver nesse lugar de contentamento, a gente sofre muito. Lembra que eu tenho sempre falado de um lugar? Eu tenho sido tão repetitivo com isso. Estar no lugar que Deus quer te abençoar, permanecer naquilo que Deus quer direcionar na sua vida, ser ouvinte, ou seja, é estar conectado com aquilo que Deus quer fazer. E muito desse lugar vai dizer de contentamento. Contentamento. Irmãos, eu estou contente com a minha vida. Eu falei agora que nós perdemos uma gravidez. Para quem não sabe, nós perdemos, foi 3. Eu estou contente. Eu tenho um filho maravilhoso. O Vitor sabe o tanto que ele é importante na nossa vida, o tanto que eu amo ele. O Vitor não tem dúvida disso. Eu estou contente de ter um filho. Certa vez eu joguei um peso para ele e falei assim: filho, você sabe que o papai só teve você de filho. A minha norinha precisa ser uma filha para mim. E aí joguei um peso, irmão. Já é difícil arrumar uma namorada boa. Ainda arrumar uma que o pai e a mãe acham que é filha, né? Eu tive que desfalar isso com ele. Filho, fica livre, arruma uma mulher, uma pessoa, serva que te ame. Aí ficou mais leve. Mas Deus tem prazer de nos abençoar, irmãos. Quem conhece a Mariana aí sabe que ela é uma gracinha. Menina de Deus, presente de Deus. Né? Nós continuamos orando, sempre oramos pelo namoro dele, sempre. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Né? Então, irmãos, eu sei viver o contentamento. Pastor, mas e se não fosse do jeito que o senhor imaginava? Irmãos, eu vou ficar contente.
Irmãos, a gente precisa pensar. Amanhã é segunda-feira. Eu estou contente de ter um trabalho. Amanhã é segunda-feira. Eu estou contente de saber que eu tenho uma casa para ir. Eu tenho uma cama para deitar. Eu tenho algo na geladeira lá em casa, que quando eu chegar eu vou esquentar e vou comer, não vou dormir com fome. E eu sei que tem uma despensa que se eu quiser ir lá e fazer alguma coisa diferente, tem lá. E eu sou contente também que se eu não quiser fazer nada disso, não sou tão rico, mas eu posso sair daqui num restaurante, pedir uma pizza, ou posso fazer algo. Irmãos, quantas coisas a gente tem para estar contente? Olha, eu acho que eu vou fazer uma viagem esse ano. Eu preciso estar contente de poder pensar a viagem. Eu preciso estar contente de pagar a viagem. Eu preciso estar contente de viajar percurso. Eu preciso estar contente de ter chegado lá. Eu preciso estar contente de ter permanecido ali 5, 10, 15 dias. E eu preciso ser contente de poder organizar a volta. Saber que tem uma casa, tem uma família, tem uma igreja, tem um Deus. Irmãos, a última viagem que eu fiz, acho que é por isso que eu fiquei muito assustado. Irmãos, a última viagem que eu fiz para Vila Velha, acho que eu vou até marcar um atendimento psicológico depois, porque eu acho que eu vou precisar ser liberto. Brincadeira, irmãos. Acho que nós vimos 4 acidentes na ida e 3 na volta. Ou 3 na ida e 4 na volta. O carro tinha acabado de capotar, a roda estava rodando ainda, eu fui ajudar as pessoas a descer do carro. Outro, tinha todo mundo batido, uns 5 carros, eu desci do meu antes da batida, e para mim andar no asfalto, eu estava andando assim, para mim não escorregar, de tanto óleo que tinha na pista. Eu, a pé, eu estava com medo de escorregar. Quando eu entrei no carro, que eu limpei o pé, depois de 3 horas que a pista foi liberada, eu limpei o pé. O meu pé estava escorregando no freio e na embreagem, de tanto óleo que tinha na pista. Eu ajudei a tirar a gente de dentro de carro. Graças a Deus, nada, pessoas vivas, graças a Deus, sem ferida, coisas grandes. Mas foi umas 7, foi umas 4 na ida e umas 3 na volta. Terrível. Chuva, muita coisa. Então eu preciso estar contente, irmãos, porque eu fui e voltei. Eu pude ajudar. Foi ruim, mas eu pude ajudar. Irmão, a gente precisa entender essa palavra, contentamento. A gente precisa aprender contentamento. E não há ninguém na Bíblia que vai ter autoridade para falar, né? Como? Não há ninguém, não. Aí eu forcei. Não tem alguém também que tenha tanta propriedade para dizer como Paulo. Além de Cristo, claro. O apóstolo Paulo, se a gente for ler todas as cartas, a gente vai ver quantas coisas foram superadas. Irmãos, que privilégio morrer com a guilhotina na cabeça. Olha que coisa linda. Quem quer, irmãos? Vamos providenciar uma aqui na igreja para a gente cortar a cabeça. Aleluia, só eu e o Gabriel. Irmãos, morrer por Cristo é a melhor coisa que tem, irmão. É a melhor coisa, bem, 3, estamos juntos. Irmão, parece brincadeira, irmão, mas está chegando esse dia, tá? Deixa eu avisar você, viu? 4. Está aumentando a fé do povo. Também aí, Zé? Estou na fila? Mais 5. Vou arrumar uma marcenaria boa para fazer uma guilhotina. Está brincando, irmão, você está brincando. Irmãos, o morrer é Cristo. Mas o Evangelho é algo muito maior. Nós assistimos aqui no Natal aquela série The Chosen. Irmãos, é tão diferente de você assistir Esqueceram de Mim. Quem vem para a igreja imaginando um filme de Natal, daquela espécie, Esqueceram de Mim, luzes piscando, sai daqui frustrado, porque Natal não tem nada a ver com nada daquilo. Aquele espírito natalino não é de Deus. Aquela alegria lá que a gente tem nada a ver, irmãos. O espírito de Natal é outro, irmãos. É outro. Mas vamos voltar para o texto.
Paulo 11, né? Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em algumas coisas. Não é isso que diz o texto? Quem sabe falar um pouco da luta de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Eu fico imaginando esse espinho na carne, um trem assim, você tem que viver com isso, e você não poder nem espirrar. Vou espirrar, atim, tem que fazer assim, né? Porque se você fizer atim, você grita, né? Tem noção o que é isso, irmãos? Irmãos, o ser humano, se amarrar uma faca nele, ele cria um meio de vida que ele se adapta. Negócio incrível. Mas o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, foi preso, apanhou, preso em uma coisa que não faz sentido, né? Naufrágio, teve fome. Irmãos, quantas coisas. Então ele vai dizer, eu aprendi a estar contente. Ele dava graças a Deus de ser transferido, porque agora eu vou poder falar em Roma. Eu fui preso, mas agora eu estou sendo transferido, eu quero falar com o outro lá. Não era para defesa não, mas para levar o evangelho. Agora eu vou alcançar outro nível para levar a mensagem. Verso 12, Renan. Sei o que é passar necessidades, e sei também o que é ter abundância. Irmãos, louvado seja Deus. Deus tem cuidado da gente em todas as coisas. Irmãos, é preciso saber andar com carro com pneu novo. Mas é preciso saber andar com pneu de meia vida para baixo. Então, que a coisa aperta, irmãos. E a gente vai ser grato a Deus. Quando a família está bem, quando a família não está bem. A gente precisa aprender muito mais de Deus. É sobre crescer. É sobre crescer. Aprendi o segredo, de toda e qualquer circunstância. Irmãos, se nós não crescermos mais e mais, nós não vamos descobrir aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, a vida é cheia de surpresa. Irmãos, nada garante o nosso amanhã. Nada garante. A gente precisa pensar a vida. Estava vendo umas mensagens do pastor Salomão, da nossa seccional, vendo algumas coisas que ele escreveu lá no grupo, que ele tem postado. Foi 2023, a esposa dele saiu de carro. Foi ano passado? Então foi no início do ano. A esposa do pastor Salomão saiu de carro, parou o carro no morro, escutou um barulho no carro, parou o carro, desceu do carro, foi lá atrás do carro, o carro soltou, veio e passou por cima dela. Morreu. Irmãos, a vida continua. Pastor Salomão continua sendo o mesmo homem. Não é fácil. Não casou de novo, está na dele, postou foto dela, saudade da minha, acho que é Raquel o nome dela, saudade da minha Raquel. Irmãos, será que você continua crente se Deus pensar algo da sua vida? Pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa muito forte. Tem muitos pastores que, se tirar o púlpito deles, se tirar o microfone, desvia. Muito forte isso, irmãos. Aquilo que nós temos feito, qual é o entendimento? Qual é a percepção? Quão cristão, quão servos nós somos? Eu creio num Deus do impossível quando está tudo bem? Tanto a estar alimentado como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Agora é o versículo mais perigoso da Bíblia.
Põe aí o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Mas quantas pessoas não beberam do amor de Deus, não conhecem a Deus, não crescem em Deus? Tem isso na boca. Muito cuidado. Muito cuidado. Queridos, eu preciso entender algo. Eu preciso crescer para quê? Para entender que eu posso estar contente ou não, eu posso ter ou não. De que forma que eu cresço, eu entendo mais as coisas. Irmãos, a vida não é do jeito que a gente pensa. A vida passa por transformações. Eu estava falando com o papai, né? Pai, é engraçado a vida. Meus irmãos viajaram, minha mãe foi com um deles, eu e o papai ficamos. Tivemos tempos ricos aí, eu e o papai e a minha família, né? Nós ficamos bem, irmãos. Não é porque os outros não estão que a gente vai ficar triste. Mas a gente pensa, eu conversando com o papai, pai, eu fico preocupado com o senhor porque, pô, o senhor está sozinho e nem eu não vou conseguir estar 24 horas com o senhor. Mas eu olho para ele e falo assim, um dia eu deixei o senhor quando eu casei. Um dia eu falei, tchau pai, estou casando, e fui embora. Aí agora algo está acontecendo dentro da minha casa. Lembra que eu falei da percepção? De tudo bem com o pessoal, a mulher está chorando? Aí agora eu tenho uma outra percepção. Rapaz, todo domingo sentava à mesa eu, Renato e o Vitor. Sentamos mais. O Vitor, casa da Mari. É a vida. Isso chama vida. Irmãos, eu preciso ser contente de estar comigo. Final de ano agora, um monte de gente, eu vou almoçar fora, aquele trem lá na empresa lá e tal. E o almoço lá da empresa não é dos melhores. Desculpa, eu falei, corta essa parte. E aí eu falei, quer saber? Eu vou almoçar fora. Eu comigo mesmo. Eu amo a minha companhia. Fui lá no Tradição da Roça, sentei lá, peguei um churrasco, peguei um prato, comi e falei, glória a Deus, como eu me amo. Irmãos, a gente precisa pensar a vida. Não, a gente não se movimenta porque os outros movimentam a gente, não. A gente pensa a vida. E está tudo bem, porque a vida vai passando por transição. Cada momento a gente precisa entender e ter percepção, senão a gente surta, e a gente vai achar que a culpa é de Deus. Meu filho me abandonou. Não, ele me trouxe aquela filha que eu falei. Os tempos agora são compartilhados. E quantas outras coisas vão vir? A Elci e o Zé estão vivendo um outro momento. Os filhos deixaram, agora estão vindo o quê? O fruto, a herança, os filhos dos filhos, os netos. Que coisa linda. Irmãos, eu vou entrar em demanda com o Vitor porque agora parece que ele me abandonou? Não. A gente cria um lugar novo para a gente estar, um lugar de alegria. Eu me organizo a receber melhor a minha nora. Irmãos, eu estou falando isso para você entender a sua vida, a sua casa. Porque muita coisa do que aconteceu na nossa vida não é problema. Mas a gente às vezes não soube perceber o ambiente e trazer a glória de Deus para tudo isso. Amém, irmãos? Eu preciso crescer em amor. Quando eu falo da minha casa, isso estende à igreja. Nós precisamos crescer em amor. Irmão, você pode estar sozinho da presença de alguém, mas não de Deus. Não de Deus. Deus é conosco. Deus é Deus conosco. Tudo podemos naquele que nos fortalece, na falta e na fartura, na presença e na ausência.
eu não tenho ainda um resultado, uma resposta, eu ainda não vejo aquilo que eu espero, mas eu descanso em Deus. Isso chama fé. Nós não andamos pelaquilo que vemos, nós cremos num Deus que tem governo. Amém? Renan, põe para nós 1 Tessalonicenses 5,18. Quase que só Paulo hoje que vai estar nos textos, né? Em tudo, em algumas coisas ou em tudo, irmãos? Em tudo dei graças. Irmãos, tem um papelzinho que eu estou com ele aqui, que eu quero, tem que correr quanto tempo? Tem uma pesquisazinha que eu quero fazer sobre a escola dominical aqui. Eu fui imprimir esses papéis. Acabou a tinta, a impressora deu problema, começou a me tirar meu sossego, a minha paz, provar a minha fé, a impressora. Tive vontade de passar ela na grade da minha janela lá em casa, jogar ela do segundo andar lá de casa, mas no final deu tudo certo. Eu queria imprimir mais quantidade, deu menos. Ah, tá bom. Irmãos, é muita coisa que tenta tirar a paz da gente. Eu ia chegar aqui na minha projeção 6h30, eu cheguei aqui 6:50. Eu tenho duas condições: ficar atribulado, triste, ou dar graças a Deus, saber que Ele é Deus. Irmãos, vou sair de casa, o trânsito está todo parado. Não, vou gastar hoje 40 minutos para chegar na empresa, coisa que eu gastaria 20, vou perder gasolina. Graças a Deus que não é um acidente comigo lá. E eu vou devagar aqui, vou ouvindo as minhas mensagens, vou ouvindo um culto, um louvor, e eu vou em paz. Dou graças a Deus. Irmãos, a gente precisa construir esse lugar. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, plural, em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entender esse lugar, esse contentamento. A gente usa pouco essa palavra, contentamento. Irmãos, a gente precisa ser contente. O povo de Deus traz em si uma identidade: ser feliz. Ser feliz. Amém? Queridos, o que fica para nós como igreja? Muitas coisas. Muitas coisas. A gente precisa entender a oração do Pai Nosso: buscai, pois, primeiro as necessidades lá de casa, as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Claro que não é isso. Então tem algo muito maior. Renan, Salmos 16:11. Por que muitas das coisas da nossa vida não faz sentido? Salmos 16:11. Tudo me farás ver, está certo? É isso mesmo. Tu me farás, eu li tudo por isso, tu me farás ver os caminhos da vida. Há um Deus que faz eu e você enxergar os caminhos da vida. Freud vai dizer que há punção de morte e punção de vida. Você não precisa entender, eu só quero te mostrar que na psicologia há dois caminhos. Na Bíblia, qual caminho nós temos? Céu e inferno, morte e vida. Não muda, seja qual ambiente que você tiver. Então, quem te mostra o caminho da vida? Deus. Você não vai achar o caminho de Deus em Freud. Você não vai achar o caminho de Deus na vida ali fora. Não vai. Tu me farás ver, esse é o salmista dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude. Então eu vou enxergar plural. Sim ou não? Eu vou enxergar plural. Mas é só na plenitude, na presença dele, há plenitude de alegria. Porque nos caminhos que a vida traz, eu sou um só. Eu não vou ter como seguir dois caminhos. Então eu preciso saber andar na presença dele. Porque na presença dele há plenitude de alegria.
na tua direita. Por que direita ou esquerda, irmãos? Porque ou é morte ou é vida, ou é um caminho ou é outro, não tem dois. Você escolhe. Eu preciso definir qual é o caminho. Ou seja, do lado que Deus aponta, tem. Do outro lado não vai ter, irmãos. Não estou pregando política aqui não falei nada disso. Respeito o texto. Estou falando sério, irmão. Então eu preciso entender aquilo que Deus aponta. A plenitude na presença de Deus. Lá só na plenitude de Deus, no caminho de Deus, a alegria. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Amém? Eu quero voltar em Paulo, 1 Tessalonicenses 5,12, Renan, 1 Tessalonicenses 5,12. Irmãos, vou repetir o que eu já falei aqui hoje. Como eu falei domingo passado, né? O Senhor, né, já nos abençoou. As nossas famílias já foram geradas num projeto de bênção. É fundamental não atrapalhar a obra de Deus. Renan, vai no 19 primeiro. Você consegue mudar a versão da Bíblia aí? Vai lá na NTLH. Calma, gente, calma. De cada vez. NTLH. Vou mudar lá embaixo, lá estava NAA, eu fui para NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Irmãos, como eu tenho medo disso. Como eu tenho medo de eu atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Isso é muito sério, irmãos. Não atrapalhe aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Não atrapalhe. Como que você vai saber se você está atrapalhando? Tendo entendimento e percepção espiritual, irmãos. Ouvindo a Deus quando manda sacrificar Isaac, e ouvindo a Deus quando não é para sacrificar Isaac. Pastor, mas eu não consigo ouvir a Deus como o Senhor fala. Vem no culto de segunda-feira, irmão, vamos orar. Vem no culto de quinta, vamos escutar mais da palavra para a gente crescer mais. Irmãos, eu vou programar ainda que com esse tempo chuvoso fica difícil. Eu quero ir para o monte que é mais expedidos. Nós vamos para o monte que é mais expedidos. Nós vamos morar lá. Não porque é o monte, irmãos, mas eu creio nesse momento. Deus vai fazer coisa nova. Nós vamos lá, vamos queimar esse pedido, vamos levar um violão, vamos adorar a Deus. Louvor, fica atento aí que vai ser benção. Amém? O Renan, vão no verso 12 agora. Pode deixar na NTLH. Já voltou, não tem problema, pode estar de. Queridos, então eu entendi como igreja não como denominação, como aquilo que o Senhor quer para nós. O que Ele espera? A gente cresce para quê? Por que a gente precisa crescer? Já falei. Mas a gente precisa entender aonde Deus quer nos introduzir. O mesmo Paulo, ele vai dizer: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que o presidem no Senhor e os que admoestam. Irmãos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas que já beberam da fé, de uma experiência, de muitas manifestações, estão precisando ser reevangelizadas. Muitas pessoas, irmãos, muito sério, muitas pessoas feridas de outros ministérios, muitas pessoas machucadas, que tiveram as suas fés paralisadas por tantas adversidades. Muita gente que não está dentro da igreja, muitas pessoas têm realmente uma desculpa de saber que foi a igreja, estrutura, que feriu elas. A gente precisa de muito cuidado. A gente precisa de muito entendimento, muita percepção das coisas. Então, irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Irmãos, eu não estou divulgando sobre causa própria, é entendimento. Isso faz parte de entender algo maior, para que as coisas funcionem. O reino de Deus, né? Até as trevas têm principados, potestades, toda uma estrutura espiritual.
E é Deus escolhidos pelo Senhor para guiá-los. Mas essa palavra aqui, Deus está me usando para guiá-los. Se você não abrir o ouvido, você não vai crescer. Você não é obrigado a ouvir e até querer crescer. Você não é. Isso chama livre-arbítrio. Mas entendam depois, quando pessoas estão crescendo, estão amando, estão vivendo um outro nível de relacionamento. Queridos, eu já falei aqui e vou repetir, eu queria que você ouvisse no seu espírito. Geralmente, quase todos os anos nós temos um tema. 2024, ano da intimidade. Pastor, em 2025 não tem um tema, irmãos. Para Moriá não tem um tema. Pelo menos até agora. Mas de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho escutado, visto pregações de outros colegas, outras igrejas que estão com tema, alguma coisa, naquilo que fala eu percebo, opa, tem um negócio ali, tem alguma, é o ano da graça, mas opa, tem um outro negócio que eu ouvi aqui que está no meio. Para o ano ser da graça, é preciso que essa pessoa encontre a graça, que ela cresça. Para ser um ano de restauração, a pessoa vai precisar de crescer. Isso me fez muito sentido. Então, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Esse é o ano do crescimento pessoal. Esse é o ano que você precisa estar no lugar do seu crescimento. Sobre aceitar aquilo que Deus quer fazer. Sobre viver algo novo de Deus. Irmãos, saia do lugar que você está. Cresça no Senhor e na força do seu poder. Não é sobre uma instituição, não é sobre uma denominação. Irmão, se você achar que você não cabe nessa casa, saia dessa casa debaixo da bênção. Vá para onde Deus vai te levar. Mas eu quero te dizer, Deus tem trazido pessoas para essa casa. Deus tem conduzido aqui esse altar. Deus tem trazido pessoas. Observe aonde que o Espírito Santo quer fazer, o que Ele está fazendo, irmãos. Tenha percepção e entendimento. Queridos, zelem, cuidem. Eu preciso da sua oração. Nós começamos o culto de oração e não nasceu no meu coração. Foi a igreja que começou esse culto, foi a Miriam e a Renata. E elas mesmas falaram, pastor, agora nós vamos orar para o Senhor, ajoelha aí. Irmão, eu recebo, eu preciso. Não sou um homem de ferro. Não sou super-homem. Como a gente cresce entendendo o corpo. Amém? Verso 13. E eu preciso correr para terminar. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Igreja é lugar de paz. Igreja é lugar de paz. A gente precisa alcançar esse lugar. Bem-aventurados são os pacificadores. Esses que são pacificadores são filhos de Deus. 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem. Irmãos, isso aqui é muito bonito. Aconselhem com firmeza os preguiçosos. Irmãos, aquelas pessoas que são mais devagar na fé, não briga com elas. Dê o exemplo. Mostre para ela o favor que você tem, aquilo que você tem alcançado, quão bom é o seu Deus de você estar servindo. Ela vai ser impactada e falar assim, eu entendi porque que a minha vida está paralisada. Ela vai vencer esse lugar dela. Amém? Nós não ganhamos o outro por palavras, nós ganhamos por amor. Eu cresço em amor e alcanço aqueles... Porque na igreja tem gente preguiçosa, irmão. Tem ou não? Paulo está falando. Na igreja tem gente preguiçosa, irmãos. Pastor, o senhor vai falar isso comigo? Gente, não é eu, é o Paulo. Briga com ele lá. Morre rápido para você ir lá e falar com ele. Para você ir lá falar com ele, você vai ter que morrer. Então vai lá. Deem coragem aos tímidos. Tem gente aqui que é tímida? Tem, irmãos. Irmãos, Deus está vencendo a timidez do nosso meio, amém? Nós temos um grupo no WhatsApp agora de pregadores em Moriá. Pessoas que se colocaram à disposição de pregar. E eu louvo a Deus por isso. Louvado seja Deus. Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Já está fazendo. Amém? Então, Deus tem tirado a timidez. E a gente vai amar essas pessoas. A lindeza. Ajudem os fracos na fé. Irmãos,
Qual é o nosso papel? Irmão, isso faz parte do projeto Moriá. Nós precisamos aqui não é sobre julgar, fazer julgamento, mas aquelas pessoas que ainda são mais, como a Bíblia fala, neófita, ou que tem menos conhecimento, elas precisam de algo maior. Uma criança, você dá um alimento diferente para ela. E existem crianças espirituais. Então a gente precisa tratar. Então, nós como igreja, precisamos entender pessoas. Ou tem alguém que é maior ou menor, ou tem alguém que é preguiçoso, mas a gente ama. Ok? Tenham paciência com todos. Não é para ter paciência só com alguns. É com todos. A gente tem paciência com todos. Verso 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Irmão, não pague o mal com o mal. Irmãos, se te der um tapa na cara, dá outra face. Se te pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Se te tomar a túnica, dê também a capa. Isso é o evangelho. Não tem outro caminho. Procure em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros. E também aos que não são irmão na fé. Irmãos, todo mundo que entra nessa casa, a gente trata igual, a gente ama igual. A gente não pergunta, se é lá da minha denominação? Não. Nós vamos externar o amor de Jesus. Nós vamos amar. Amém? Verso 16, eu preciso acelerar que meu tempo está voando. Estejam sempre tristes, amém? Misericórdia. Irmãos, evangelho é uma vida de alegria. Irmãos, todo mundo que recebe a minha mensagem de manhã, o que eu falo? Tenha um dia alegre. Vai ter 200 mil pessoas para te mandar um versículo de bom dia. Eu ministro na sua vida um dia alegre. Ah, mas diferente. Irmão, a gente precisa ter alegria. A alegria. Amém? Então, estejam sempre alegres. 17. Orem sempre. De vez em quando está bom, né? Orem sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmão, só eu que tenho ataque na mente dormindo? Não é não, né? Irmãos, é a hora que eu estou mais... Eu falo, agora eu vou, né? Não dou conta mais de mim. Fica vindo a questão, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Minuto de sossego. Vê uns trem do inferno, irmão. Uma guerra. Misericórdia. Então, irmãos, tem que orar, irmãos. Senhor, tem misericórdia, me dá uma noite. Apaga o meu cérebro, a minha alma. Senhor, me deleta aqui. Me acorda amanhã no horário. Porque é uma luta, irmãos. Uma luta. Vem medo, vem dúvida, vem um monte de coisa. Orem sempre, verso 18. E sejam agradecidos a Deus. De novo o mesmo texto, né? Sejam agradecidos, contentamento. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos. Irmãos, Deus só quer de você um espírito de contentamento se você estiver unido com Ele. Se você estiver entendendo o caminho dEle. Se você estiver no seu caminho, faz diferença. Não faz. Verso 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo, irmãos. Não atrapalhe, deixe aquilo que ele está fazendo. Irmãos, presta atenção. Marcelo está passando mal. Exemplo, está repreendido em nome de Jesus. Eu sei que eu preciso ir lá orar com ele. Eu já falei isso aqui milésima vez. A gente precisa ouvir o Espírito Santo. Eu vou lá porque eu sei que ele está passando mal, isso chama religião. Pode ser amor, porque eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, mas ir lá é um ato religioso. Agora, se eu falo assim, Espírito Santo, o que está acontecendo com o Marcelo? Senhor, eu queria apresentar a vida dele aqui. Eu me preparo. Pode ser que Deus fale assim, vai lá e unge ele. Pode ser que Deus fale assim, pede o Zé para ir lá. E ele não me fale nada. Eu falo, Zé, queria que você fosse lá orar para o Marcelo. Mas o problema é quando a gente se move pelaquilo que está acontecendo na igreja. E eu não entendo. Aí o Zé só vai em obediência à palavra liberada. Ele precisa fazer a mesma coisa. Senhor, o Senhor usou o meu pastor para me ir lá.
O senhor falou alguma coisa com ele? O senhor me prepara, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. O senhor me orienta. O Zé vai lá e pum, pum, toca, ele é curado, irmão. Não sei nem o que era. Porque a gente precisa mover no espírito. Irmão, está tudo certo se eu for lá abraçar ele, beijar e orar com ele, ungir. Porque eu sei que a gente sabe como é que a gente tem que fazer culto. A gente canta 3, 4, 5 musiquinhas, ministra a palavra, dá a benção e vai embora. Fazer as coisas que a gente sabe é perigoso, irmãos. A gente tem que fazer o que o Espírito Santo direciona. Então não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Verso 20. Não desprezem as profecias. Acabei de dizer, irmãos, aquilo que o Espírito está falando, aquilo que Deus está movendo pessoas, esteja com entendimento. 21. Examinem tudo. Irmãos, escuta tudo. Escuta para escutar, não para responder. Escuta para escutar. Escuta o esposo para escutar. Escuta a esposa para escutar, não para responder. Ouça Deus para escutar, não para responder. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe também que eu estou cansado, aquele serviço meu. Não, irmão, escuta Deus. Escuta. Escuta o Senhor. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Irmão, se você ficar com o que é bom ao seu entendimento, se você pegar a palavra aqui hoje, só com aquilo que você achou legal, irmãos, é aquilo que te confronta. É aquilo que te faz assim, pastor Alisson, você chutou minha canela. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai te provocar. Será que eu estou olhando para dentro da minha casa e estou fazendo as coisas certas? Não é sobre eu, mas sobre o que o Espírito Santo está falando com você e com a sua casa. Nós estamos passando por transição. A vida está mudando. O Evangelho não muda. Nós estamos mudando. Fiquem com aquilo que o Espírito Santo te conduz. Pode mudar? E evitem todo tipo de mal. Irmãos, vamos facilitar. Vamos facilitar, irmãos. Amém? Evitem problema. Larga as pedras, larga as armas. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Irmãos, tem um lugar muito sobrenatural. Tem um lugar muito melhor para nós no corpo de Deus. E eu quero que todo mundo esteja nesse mesmo nível. Crescimento em amor, entendendo e discernindo. Irmãos, o Espírito Santo só tem uma voz. Não tenha medo dele te falar, não. O Espírito Santo só tem uma voz. Estava conversando com o Marcelo lá. Quantas coisas já fez? Não, eu fiz. Não, também já fiz, Marcelo. Eu concordo, é isso mesmo. É uma voz só. Aquilo que Deus mostra para ele, mostra para mim. Tem coisas que não estou vendo, mas Deus usa ele. Mas é uma mesma voz. Eu escuto para ouvi-lo e a gente tem êxito. Eu escuto você para ouvir e a gente tem êxito. Não há confusão no reino de Deus, irmãos. Há um governo. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Há um modelo, segundo Paulo, para nós como igreja. Amar, crescer em amor, sermos servos, entender a obra do Senhor, aquilo que Ele quer fazer. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. O Senhor é Deus. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, seja aqui o Senhor sobre nós. Pai, seja aqui o Senhor sobre nós. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, nós estamos contentes porque está chovendo. Pai, nós estamos contentes porque sabemos também que a chuva vai parar daqui a pouco. Nós estamos contentes porque a gente vai cantar agora. Pai, nós estamos contentes porque o Senhor fala com a tua igreja. Pai, nós estamos contentes porque aqui não chove, mas a tua palavra é pregada. Pai, nós estamos contentes que ainda há casa de oração sobre as nossas famílias. Pai, ainda há portas abertas das nossas casas para a tua palavra. Ainda há graça e favor do Senhor, Deus, em tudo. Pai, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda, Pai, move, o Senhor para o relógio se for preciso. Pai, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus majestoso, Senhor. Pai, ministra em cada coração, Senhor. Pai, ministra em cada coração, Senhor.
Derrama, Senhor, uma porção. Derrama, Senhor, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus.